Olá, amigos, que todos tenham um sábado feliz ao lado do Senhor Jesus e possa ter um sábado prazeroso e deleitoso. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 3, hoje, 8 de outubro. E essa lição número 3, ela tem como título Entendendo a Natureza Humana. Um dos fatos mais consternadores sobre a vida é que todos os seres humanos têm um inimigo sobrenatural, cujo objetivo dele é usar a dor, as aflições e o prazer para nos tornarmos cegos, estúpidos e miseráveis para sempre. A Bíblia o chama de diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, o acusador dos filhos de Deus, que está lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9 e 10. Ou ainda é chamado também de o príncipe deste mundo, está lá em João 12, 31. E também o chamam de o Deus deste século, está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Sabendo que seus dias são contados neste mundo, quando se aproxima a segunda vinda de Jesus, que irá exterminá-lo, este adversário, nosso inimigo chamado Satanás, ele começa a harmonizar suas palavras enganosas, com as palavras que Deus mantém nas Sagradas Escrituras. E até ele ainda anda ao nosso derredor, como um leão que ruge, procurando sempre alguém para enganar, mentir e devorar. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Mas esta abordagem de Satanás não funciona. Só leva ao engano pessoas que estão despreparadas, pessoas que não têm uma comunhão diária com Deus, não lêem as Sagradas Escrituras, não buscam ouvir a voz do Espírito Santo para que ela possa entender as Sagradas Escrituras e não ser enganada. E essas pessoas que não estudam a palavra de Deus, elas são presas fáceis para Satanás. E isto nós temos que se preparar todos os dias. E um dos bons exemplos que foram enganados foi Eva, onde ela teve um diálogo com Satanás, onde ele procurou usar palavras contraditórias do que Deus havia falado. E essa conversa ela está lá em Gênesis, no seu capítulo 3, versículo 4, onde ele diz para Eva: é certo que vocês não morrerão. Quando Eva se interessou em comer a fruta do bem e do mal, o fruto proibido. E ele, Satanás, ele harmonizou palavras que Deus havia falado, e olha a palavra correta que Deus havia falado: você certamente morrerá, que está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 16. E aqui ele estava tentando afirmar, fazendo uma alusão de que existe uma alma, um espírito imortal que não condiz com o que Deus fala no verso para memorizar, quando ele criou o homem, que ele diz, veja o que Deus diz quando ele criou o homem. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Onde algumas traduções do hebraico diz alma vivente. E aqui nós vemos perfeitamente que a alma é a identidade individual da pessoa, é a parte mecânica física da pessoa, é a alma, juntamente com o corpo que dá o movimento.
E já o fôlego de vida, né? Como o próprio nome diz, que dá a existência, né, ao ser humano, é assim que nós morremos. E este fôlego de vida é que é dado por Deus, né? E quando é retirado, as pessoas morrem. E existem hoje, sim, muitas teorias filosóficas e científicas sobre a imortalidade da alma. Mas somente o Deus Criador e mantenedor do universo, ele pode responder a todas as perguntas ou dúvidas que nós encontramos, né? Onde as verdadeiras respostas elas estão nas Sagradas Escrituras. E nesta semana nós vamos estudar diariamente sobre como entender a natureza humana e as condições dos seres humanos na morte. Nós vamos ver detalhadamente as semelhanças e maneiras diferentes pela qual Deus criou os animais e o ser humano, que está em Gênesis, no capítulo 1, versículo 24 a 27, e em Gênesis, no capítulo 2, versículos 7 e 19. E nesta semana também, nós observaremos que a vida humana, neste mundo pecaminoso, né, cheio de aflições, a nossa vida ela é frágil e transitória, e que nós entenderemos, né, a natureza da alma humana perfeitamente, qual é a função dela, que está lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 4 e 20, e Mateus capítulo 10, versículo 28, onde nós iremos falar detalhadamente cada dia sobre isto. Verificaremos também que existe um contraste, né, entre alma e espírito, e nós vamos aprender melhor a condição humana, né, na morte, o que acontece com cada um, que está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, e no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo de 1 a 7. Aprenderemos também sobre a condição do ser humano na morte, que está lá em Jó, no capítulo 3, versículo de 11 a 13, e em Salmos, capítulo 115, versículo 17. E lá nós vamos ver que os mortos não sabem nada, eles dormem, né? Vamos ver também durante essa semana, nos estudos diários dessa lição, as diferentes maneiras dos conceitos de morte e sepultura. Bom, amigos, a vida eterna ela é um dom de Deus para aqueles que creem, aqueles que aceitam a Jesus como Salvador e Senhor pessoal da sua vida. A imortalidade só acontecerá na nossa vida, na vida do cristão, se nós dermos a resposta positiva, né, à bondade de Deus, de nossa aceitação do Evangelho, e só será dada a cada cristão somente na segunda vinda de Jesus, quando o nosso corpo será totalmente transformado, né? Embora a fisionomia física, assim, parecida com a nossa, mas o nosso corpo diferente, o rosto diferente, com a pele sem essas manchas do pecado que trouxe no mundo. Nós seremos transformados com uma nova criatura para nós irmos para as mansões celestiais. Daí sim nós seremos imortais. E assim, é claro, se desde agora, se nós nos mantivermos firmes, obedecendo a Deus, tendo fé em Jesus e sempre verificando os estatutos e mandamentos que Deus nos manda. Por isso, meu amigo, minha amiga, que o Espírito Santo tem tocado no seu coração, no meu, para que nós possamos aceitar a Jesus como Salvador, que ele quer dar essa imortalidade lá nas mansões celestiais, para mim e para você. E quando você aceita Jesus, ele te dá esse presente que chama-se salvação, que ele quer te levar-te para as mansões celestiais. E sabe por que ele quer fazer isto, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.